os vitrais, as mesas, cadeiras lá de trás, consagramos a Ti. Tudo faz parte da Tua casa, e que tudo seja usado única e exclusivamente para alegrarmos o Teu coração. Portanto, a bênção, a graça e o Teu olhar esteja diuturnamente repousando sobre tudo isto. Recebe, pois, a nossa gratidão, pois consagramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Fique em pé um pouquinho, o pastor vai pedir mesmo para a leitura, mas hoje está aqui o pastor Adriano, da nossa igreja IEP, de Suzano, meu amigo. Eu pedi para ele que viesse hoje, né, estar conosco, e que Deus possa usá-lo de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Por favor, querido. Amém. Glórias a Deus, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É razão de muita alegria estarmos aqui. E atender o chamado do pastor Wagner não é uma questão de gostar, é uma questão de obedecer, né? A gente só obedece. Eu quero, se Deus me der graça, louvar o nome do Senhor pela vida do pastor Wagner, por esse ano de vida que Deus concede a ele, mas também por esse ano de vida que Deus concede a essa igreja. Esse lugar é um lugar precioso, irmãos. Esse lugar, como disse o pastor Jário, este lugar não é outro senão a porta do céu. É um lugar terrível. Veja que tudo que nós temos é consagrado, então precisa haver muito temor e temor ao servir, ao subir, ao tocar, ao usar, ao fazer uso desse espaço, porque tudo isso aqui é para a glória exclusiva do Senhor Jesus. Que nós possamos ter isso nos nossos corações. Eu, sem demoras, quero convidá-los para nós abrirmos a Bíblia em Lucas, capítulo 24. Enquanto os irmãos abrem, quero fazer menção da minha família que me acompanha. Está comigo minha esposa, Liliane, né? Minha segurança nessa vida, debaixo do sol, o meu maior tesouro, mas com ela, aquilo que me deu muitas alegrias na vida, e tudo é fruto dessa pessoa, as minhas filhas, a Lívia, a Beatriz, a Laís, né? Que estão aqui comigo hoje, me acompanhando. E um que não me dá muita alegria, que começou a namorar a minha filha mais velha, mas está aí também. Está aí também. Veio junto. O Pedro está aí. Amém? Pai de menina passa por essas coisas, né, pastor? A Carol ainda nada. Amém. Preciso aprender a ter uma cara mais brava, igual a do pastor Wagner. A minha não está funcionando muito, não. Que Deus abençoe. Irmãos, a partir do versículo 13, nós vamos ler uma passagem no capítulo 24, muito interessante. Me perdoe fazer você ler bastante hoje, mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Amém? Capítulo 24, a partir do 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que se distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. E sucedeu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E eles lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele
que redimisse Israel, mas agora, sobretudo, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, e é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto em visão um anjo que dizia que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim, como as mulheres haviam dito, porém, eles nada viram. E ele lhe disse: ó nércios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começou por Moisés e por todos os profetas a explicar-lhes o que lhe achava sobre ele nas Escrituras. E chegaram à aldeia aonde iam, e ele fez como que ia mais para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhes deu. E abrindo-se os olhos, o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho falávamos, e quando abria-nos as Escrituras? E na mesma hora levantou-se e tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Amém? Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos preparado um banquete. E ali, Pai, conversando com o teu servo, o Senhor tem confirmado esta palavra nesta noite. Estou certo, Pai, convicto de que o Senhor tem algo para falar conosco. Meu coração não tem dúvidas, ó Pai, de que o Senhor tem preparado para nós é a sua vontade, não a nossa. E ainda, Senhor Deus, que muitas outras mensagens tivessem subido ao meu coração, eu prefiro, Pai, falar aquilo que o Senhor tem colocado para falarmos. E quero ser fiel sobre tudo aquilo que o Senhor colocou, Pai, para ensinarmos, para redaguirmos, para corrigirmos, para exortarmos. Então somente, Senhor Deus, me permita, Senhor Deus, falar aquilo que está no seu coração a esta igreja e a este povo. Que eu diminua, que eu não tenha valor algum perante os olhos deles, mas que o Senhor seja visto e glorificado nesta noite. É o desejo do meu coração, Pai, e é o pedido que eu te faço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado, os irmãos podem se assentar. Amém? Queridos, eu tenho certeza que existe uma coisa que não é privilégio meu, não é só do pastor Wagner. Eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por isso. Talvez em circunstâncias um tanto diferentes, em momentos talvez variados, em decorrência de situações particulares. Mas uma coisa que eu acho que todos nós já sofremos é decepção, é frustração. Quem nunca se encontrou frustrado por uma circunstância ou outra? Quem nunca se decepcionou com alguém e com essa decepção sentiu o baque da frustração? Quem nunca, ao depositar alguma expectativa em uma pessoa, ou em alguém, ou em alguma coisa, ou em situações, de repente foi acometido por uma grande decepção e se encontrou frustrado e decepcionado? Pois bem, não acho que seja exclusividade sua. E se todos nós agora começássemos em rodas de conversa, a bater um papo sobre as nossas experiências quanto a isso, tenho certeza que cada um aqui poderia contar uma sua e dizer: ih, pastor, talvez a gente começasse um campeonato aqui de quem é mais frustrado, ou quem já se decepcionou mais, ou de qual foi a maior decepção. Mas o que acabamos de ler conta a história de dois homens que
por conta de uma grande frustração, resolvem então recuar na vida. Resolvem abandonar uma chamada, abandonar uma caminhada. Resolvem deixar o lugar que deveriam estar por conta de algumas decepções. Mas se eu falar de frustração no casamento, frustração com filhos, frustrações com a igreja, com o trabalho, com família, você compreenderá muito bem. Se eu falar de frustração com colega, com amigos, com o país, com o governo, com o presidente, você entenderá muito bem. Mas o que eu estou falando não é de frustração com essas coisas. A frustração que eu quero tratar com vocês aqui é a frustração de dois homens que estão frustrados com Jesus. Já parou para pensar nisso? Alguém que criou expectativas com Jesus e as suas expectativas não foram atendidas e eles se encontraram extremamente frustrados com Jesus. Parece-nos até um tanto loucura, e quando um pastor cita isso numa pregação, de primeiro momento é normal. Nós até travamos um pouco o coração dizendo, espera aí, pastor, com Jesus não. Mas pasmem, temos muitos. Eu tenho para mim que não só esses dois, mas que você talvez conheça pessoas que não querem vir à igreja, porque se frustraram com alguma coisa que esperavam em Cristo e não a viram. Eu sempre digo que o produto da frustração é o excesso da expectativa. Quanto maior a sua expectativa, maior será a sua frustração. Quer diminuir suas frustrações? Diminua suas expectativas. Quando você não tem muitas expectativas, quando você trata pessoas, coisas, lugares, situações com baixa expectativa, a chance de você se frustrar é sempre menor. Ou, por pior que seja a frustração, ela não terá o ápice, porque você virá com algumas preocupações com aquela situação, então você já vem resguardado disso. Eu quero, se Deus me der graça, usar esse texto e desenvolver com os irmãos algumas coisas nessa noite. Sobre o produto da frustração, eu quero ressaltar o fato de que a expectativa errada aumenta a frustração. É bem verdade que eu e você talvez tenhamos sofrido frustrações graves, e não necessariamente a culpa está em quem nos frustrou, mas no tamanho da expectativa que colocamos em determinadas pessoas. Na caminhada da igreja, abrindo o meu sincero coração, nos 18 anos de pastor, já sofri algumas. Pessoas que eu achava que seriam braços direitos para a vida inteira. Pessoas que eu imaginava que corresponderia além do que eu podia ver, mas sofri grandes tristezas. O erro talvez não estivesse nas pessoas, mas no meu coração de pastor carente, que esperava naquelas pessoas uma resposta divina, um socorro, um braço de ajuda. E Deus talvez tivesse dito, não era isso, não tinha nada a ver com essas pessoas, foi você que esperava nelas, eu nunca disse para você esperar nelas. Mas o que nós vemos na experiência da frustração é que a expectativa errada, ela causa em nós frustrações desnecessárias. Não é isso que acontece com esses dois homens no texto que nós lemos? Frustrados com Jesus, por esperar algo de Jesus que Jesus nunca prometeu.
Jesus nunca falou que viria resolver com força bélica ou poder sobrenatural os problemas de Israel. Jesus nunca disse que subjugaria Roma, devolveria Israel à sua glória e que daria para aquele povo paz que eles esperavam, paz cívica. Deus nunca falou isso para eles. Jesus nunca pregou isso em nenhum dos seus sermões. Mesmo caminhando 3 anos e meio com Jesus, esses discípulos, mesmo não tendo ouvido isso de Jesus, criaram essas expectativas por si próprios. Nós lemos nos textos, porque eles mesmos diziam: esperávamos nós que esse fosse aquele que fosse redimir Israel. Esperávamos nós, no nosso coração, que esse Jesus que está morto agora faz 3 dias, fosse aquele que viria resolver os problemas de Israel, mas Jesus nunca falou isso. Era expectativa deles, que fizeram viver uma decepção grande com Jesus, mas que Jesus mesmo nunca tinha dito. Por aqui, e só olhando esse quadro, dentro desse contexto, talvez você já possa perceber que muitas frustrações que você tem não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com a expectativa que você criou. Tem a ver com aquilo que você disse que ouviu, mas não foi dito. Com o que você esperava, mas nunca foi prometido. Com o que você imaginava, com a sua esperança do coração. E agora talvez você se encontre dizendo: não é possível, não confio mais em ninguém, não acredito em mais um pastor, não acredito em nenhuma mais igreja. E quanta gente não tem no Brasil assim, não é verdade, pastor? Quantos corações frustrados o Senhor já não teve que ajudar a curar? Por culpa de pastores que talvez fizeram coisas sim ruins, mas também de ovelhas que esperavam de pastores coisas que eles não podiam atender. Eu olho para esses homens e vejo que a origem da frustração deles nem era realmente Jesus, mas a expectativa falsa de um Cristo imaginado da sua própria cabeça. De uma realidade de um Deus que eles criaram para si. E que assim como os olhos estavam fechados nesse determinado momento, talvez durante todos os discursos, todas as pregações, todas as exposições de Jesus, todos os milagres que eles enxergaram, irmãos, estamos falando de discípulos que talvez tivessem visto de perto o Cristo multiplicar um pão, ressuscitar um morto, curar um cego, fazer andar um paralítico. Mas agora estão frustrados com Jesus e estão desertando do seu chamado, porque se encontram tristes. Não é isso que o texto diz? Que eles estavam caminhando tristes. Porque frustração faz isso, faz a gente ficar triste mesmo. Faz a gente andar de cabeça baixa. Faz a gente andar murmurando, porque todo frustrado sabe fazer uma coisa muito bem: murmurar. E todo frustrado encontra um outro frustrado para caminhar e murmurar. Chega no médico, e se você achar que está demorando a consulta, comece a reclamar. Comece a dizer: poxa vida, a gente paga imposto, mas olha a demora que é. E eu garanto para você que saltarão 2 ou 3 para te acompanhar. Daqui a pouco começa a surgir gente dizendo: e olha, é culpa do fulano, é culpa do ciclano. E mesmo que seja um convênio, ele vai dizer: e olha que a gente paga caro. E demora tanto para sair um exame. Porque frustrados, encontram outros frustrados. A prova é que nós temos uma dupla aqui.
E nem era o mandamento de Jesus de ir de 2 em 2, aqui não era o caso. Aqui eles estavam à rebeldia, não estavam de 2 em 2 porque Jesus os mandou, estavam de 2 em 2 porque frustrado gosta de frustrados. E a frustração causa em nós não só tristeza, mas também causa em nós sentimentos de revolta. Veja que quando Jesus começa a se aproximar e pergunta: o que é que vocês dois tanto conversam? E do que vocês estão falando? Um deles, cujo nome é revelado, diz: ah, brincadeira, rapaz. Será que só você vem de Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Você é tapado, rapaz. Você não viu no Instagram as últimas notícias do Twitter? É o que está bombando nas conversas. Pelo amor de Deus, de que terra você veio, cara? Você é doido? Tá maluco? Como diz o comediante, está biruleites? Não podemos nos irritar, porque frustrados já são irritados por si só. Jesus, com muita paciência, ao invés de perder a paciência e dizer: ah, agora você está brincando comigo, cala a boca, rapaz, isso aí que você está fazendo sou eu, Jesus. Jesus diz: não sei. Não sei. Jesus diz: não sei, o que vocês estavam falando? E aí eles começam a contar. E aí o que um frustrado faz? Vomita a frustração. E reclamam. O que mais a gente tem às vezes no gabinete é gente que vomita a frustração. Ai, ele falou que ia me amar a vida inteira e agora está me chamando de jaburu. Ai, o meu pai não me leva para assistir um filme. Pastor, a gente escuta essas coisas, não escuta? Né? Ele não tem tempo comigo, só pensa em trabalho. Irmãos, é muita coisa. Sala pastoral deveria ser chamada de quartinho da frustração. É muito normal. Por que isso? Porque criam expectativas erradas. Jesus, então, enxergando isso, indo ao encontro, porque deixa eu te contar uma coisa boa. Você pode até estar frustrado e indo na direção errada, mas Jesus vai ao seu encontro. Ninguém suporta gente frustrada. Pessoas que só murmuram e reclamam, nós temos um monte de conselho para nos afastarmos dela. Quando nós vemos os pregador coach, diz para a gente nem sentar do lado. Seja seletivo, se afaste de quem só fala coisas ruins, pensamentos negativos, não é verdade, não? Mas olha que interessante, Jesus vai atrás desses. É desses que Jesus vai atrás. Jesus os encontra. Isso não os priva de tomar uma bela bronca. Frustrados também precisam ter um choque de realidade. Esse negócio da gente ficar passando a mão na cabecinha de todo frustradinho, meu irmão, ai, não gostei do louvor, ah, tá bom, a gente vai abaixar. Ai, não gostei da roupa, ai, tá bom, a gente vai... Irmãos, se a gente ficar fazendo isso, a gente só alimenta a frustração. Porque gente para reclamar é igual capim ruim, irmãos. Quando você corta, está sempre nascendo. Eu preciso que você entenda uma coisa. Jesus vai dizer para eles: ignorantes. E aqui eu aprendo uma coisa. Frustração também tem início na ignorância. Gente ignorante, gente que não busca conhecer, acaba sofrendo muitas decepções e frustrações.
Gente frustrada é gente que não enxerga as coisas como Deus enxerga. Gente frustrada são pessoas que são nércias, ou seja, gente ignorante que não enxerga direito a situação. Esse caso em particular desses dois discípulos, a frustração deles é produto da ignorância deles. O pastor está dizendo que todo frustrado é gente que não tem conhecimento, que é ignorante. Não necessariamente, mas esse caso em particular, sim. A ignorância do que eles ouviam, apesar de ter visto Jesus fazer, visto Jesus falar, visto o próprio Cristo ensinar por 3 anos e meio, os mesmos aqui, não prestaram atenção. Se fôssemos dar nota para esses discípulos, era 0. Na escola da fé era 0. Porque na primeira decepção eles desertam, eles abandonam, eles voltam para a cidade deles, eles deixam Jerusalém. Uma das coisas que a gente precisa saber é que toda frustração nos tira do lugar que Deus quer a gente. Nos faz a gente sair da Jerusalém que Deus tem para nós, nos leva de volta para as cidades de refúgio que a gente tinha. Mas lembra que no Velho Testamento, quando a gente lê Levítico, cidade de refúgio não é para nós. Cidade de refúgio não serve para nós. O lugar que Deus tem para nós é Jerusalém. Mas a frustração nos afasta do propósito de Deus, nos afasta da chamada de Deus, nos afasta do convite de Deus, nos afasta dos lugares que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós não entendemos direito. E para a gente poder caminhar para o final, e para a parte que é importante para nós entendermos, como é que Jesus lida com gente frustrada. Como é que Jesus lida com você e comigo quando nós estamos frustrados? Como é que Jesus lida quando a nossa frustração é produto de ignorância, é produto de uma perspectiva ou de uma expectativa errada que nós mesmos criamos? Como é que Jesus lida com isso? Jesus lida com esse tipo de frustração com conhecimento. O conhecimento é a ferramenta que Jesus usa para tratar essa ignorância, essa incapacidade de compreender. Nós lemos o texto. Depois de Jesus chamá-los de nércio, o texto vai dizer de ignorantes, que Jesus começa a explicar que o Cristo tinha que padecer aquilo e falar dele mesmo, de Moisés aos profetas. Ou seja, Jesus prega para eles, Jesus expõe as escrituras, Jesus usa todo o arcabouço dele para mostrar para aqueles homens tudo que a lei e os profetas falavam dele, para mostrar para aqueles homens que a frustração deles era produto da ignorância da palavra. Muitas de nossas frustrações não é produto de decepção com pessoas, é falta de conhecimento bíblico, é falta de uma lente espiritual para lermos pessoas pela óptica da Bíblia e não das nossas expectativas. Mas nós somos emocionais. Nós não somos pessoas, às vezes, que faz uso do entendimento. Nós julgamos e avaliamos e percebemos pessoas pelos sentimentos, pelos aspectos superficiais das relações, mas Cristo nos ensina a enxergar pessoas pela palavra. Eu sempre digo na minha igreja que toda pregação deve ser peneirada pela palavra, quer seja minha, até a do pastor Wagner. E olha que ele é um dos que eu posso ouvir de olho fechado, mas não de Bíblia fechada. É sempre com a Bíblia
peneirando o que está sendo falado, ensinado, inclusive a pregação dessa noite, verificando entre textos e textos se o que nós estamos falando, ensinando ou trazendo para a igreja como pão sagrado é aquilo de Deus ou se é verdadeiramente o ensinamento do céu. Mas pessoas também devem ser peneiradas pela Bíblia, para que nós possamos não apenas ser levados pela emoção, pelo carisma, pelo sorriso bonito, pela graça, pela simpatia, pelos dons, pela capacidade. A Bíblia é a maior ferramenta que nós temos no mundo para validar caráter. Caráter, você não consegue validar só com uma psicologia saudável. Não. Porque a minha mãe é experiente em lidar com gente ruim, ela é boa para julgar os outros. Pode até ser. Ou apenas ela seja uma palpiteira. A Bíblia é a melhor ferramenta. Jesus começa agora, usando os textos da Sagrada Escritura, a ensinar aquilo. Ou seja, qual é o processo para curar a frustração dos seus discípulos? Bíblia. Cristão frustrado, você só é sarado se você se debruçar sobre a Bíblia. Venha ouvir a Bíblia, venha ler a Bíblia, venha ouvir pregadores bíblicos. Mas a gente prefere ir para um estádio ouvir um cara que vai dizer que 2025 vai ser o melhor ano da vida. Aí você descobre que, infelizmente, tem uma doença, tem que passar por uma cirurgia, perde o emprego, a filha começa a namorar. Tem que lidar com isso. Como é que a gente faz? Palavra. Mas a gente não gosta disso. A gente gosta de quem acalenta o nosso coração. A gente gosta de quem faz a gente ficar com o coração assim molinho, né? Que senta num banquinho, fala docinho e a gente chora. Coloca um fundinho musical, e aí a gente entra no estado alfa, e aí a mente vai, faz meio que uma terapia gospel evangélica. Irmãos, Jesus trata corações, mas Jesus não trata corações antes de tratar a mente e o entendimento do frustrado. Primeiro, Jesus quer alcançar a sua inteligência. Primeiro, Jesus quer alcançar aquela sua capacidade intelectual de enxergar a realidade das coisas. Então ele vai gastar, sim, todo o recurso que ele tem para abrir a sua mente, e a fim de que você possa, então, uma vez exposto ao conhecimento, irmãos, eu sempre digo isso, não tem o melhor lugar para você estar do que o lugar onde está sendo pregado o Evangelho. Vidas expostas ao Evangelho, ela não sai do mesmo jeito. Assim como quem passa por algum processo de radioterapia, quimioterapia, quem já passou por isso na vida sabe que, por mais benéfico que seja, mesmo que o tumor seja benigno, há sempre consequências, porque uma vez exposto a um tipo de radiação, ou alguma consequência vai acontecer. E se você estiver num ambiente onde a pregação do Evangelho é verdadeira, onde o pregador ele tem compromisso com a palavra e com Deus da palavra, se você ficar nesse ambiente, ainda que você não entenda todos os conceitos teológicos pregados por ele, ela causará em você alguma coisa, porque o Evangelho é poderoso para mudar. Ele é mais poderoso do que qualquer espada alguma de dois gumes, porque ele entra dentro de nós e faz separação, diz o texto de Hebreus, entre a alma e o espírito, entre juntas
e medulas. E é poderosa para discernir pensamentos e intenção do coração. Você pode estar bocejando nessa pregação, mas você está exposto, e daqui tem uma radiação bendita, santa, uma luz que emana não de mim, mas da glória de Deus, e ela alcança o seu entendimento. E ela vai mexendo com você. Talvez não mude hoje, não mude amanhã, mas um dia ou outro ela vai achar a sua alma, e você vai dizer: eu me lembrei daquilo que o pastor Adriano pregou, eu preciso mudar de vida. Esse é o poder da palavra. Os profetas diziam que ela é poderosa para tudo que lhe apraz, e saindo ela não volta vazia, ela cumpre o que ela foi dita para fazer. E é isso que acontece com isso. Mas às vezes a frustração é tão grande, que mesmo exposto a uma grande pregação, me veja, que aqui o pregador é o melhor que nós temos. Não é qualquer um, é Jesus, pregando sobre Jesus. Quem melhor para pregar dele do que ele mesmo? Mas eles rejeitavam todos os sinais. Mesmo aquelas coisas que mexiam dentro deles, mesmo que a palavra irradiasse dentro deles, coisas que faziam o coração deles aquecerem, ainda assim eles rejeitavam. Mais para frente, nós vamos perceber que Jesus então resolve ter um tempo de mesa com eles. Ficou moderna essa frase. Todo mundo quer ter um tempo de mesa. Ah, pastor Wagner, faz um tempo de mesa comigo, vamos, você me ensinar a palavra. As pessoas querem tempo de mesa, porque tempo de mesa é sinônimo de tempo de quebrantamento, tempo de intimidade, tempo de relacionamento. Porque comer com alguém, desde os tempos primórdios, era sinal de intimidade. Você chama alguém para comer na tua casa. Você não chama qualquer pessoa para comer na tua casa. Veja, eu estou tentando comer um churrasco na casa do presbítero Rogério faz tempo, mas ele não me chama. Não consigo. Agora, depois dessa indireta, é capaz. Mas você não chama qualquer pessoa, porque você escolhe com quem você quer ter intimidade. Mas deixa eu te explicar uma coisa bíblica. Antes de Jesus querer sentar na mesa para desenvolver uma intimidade com você, Ele quer que você se converta à palavra dEle. Ele não poupará ensinos, Ele não poupará conhecimento, Ele não poupará uma caminhada de aprendizado para depois ter um tempo de intimidade. Eu brinco às vezes, nós vemos uma geração que já quer, chegou ontem, pastor Wagner, já quer sentar na janela. A gente vê pela música que nós cantamos, a vida inteira eu dizendo: Senhor, falava com medo, amado Pai, Santíssimo Deus. E os caras já começam a gravar hino dizendo: então você, né, cara aí de cima, que está me ouvindo, já não tem problema. Tem uma aí que diz ainda que faz carinho na barba do papai. Ah, irmão, eu vou te falar um negócio. Às vezes, olha, dá vontade de pegar e fazer assim, ó, acorda, rapaz. Carinho na garra, brincadeira. Eu vejo coisas que eu fico indignado, mas eu preciso ficar quieto. Uma das coisas interessantes é que antes de Jesus sentar na mesa, porque a mesa é sim um lugar maravilhoso e Deus quer nos levar para esse lugar, Jesus vai em encontro a isso. Mas antes disso, Jesus quer ter uma caminhada de ensino conosco, irmãos. Jesus quer ter uma caminhada de ensino com você. E essa caminhada, ela é passo a passo. Veja, Jesus está com você passo a passo, página a página, capítulo a capítulo, texto a texto. Jesus tem algo para te ensinar em toda a Bíblia. Nós estamos no plano de leitura com a igreja, e as pessoas se atrapalham na caminhada. A gente entende, mas Jesus tem ensino para nós passo a passo. Discipulado de Jesus não é uma imersão, que você fica 3 dias, sai de lá se tornando crente master, ultra, mega crente.
Não existe. Nós até gostamos de conferência, retiro de jovens, alguns eventos, sabemos que isso é um up bom e legal para a nossa vida, mas não são essas coisas que sustentam o crente. O que sustenta o crente é o pão de todo dia. Essa é a oração do Pai Nosso. Obrigado pelo pão de cada dia. Texto a texto, antes de sair de casa, ou mesmo depois de ter saído, se encontre com Cristo, mas se encontre na caminhada da vida pela palavra. Mas rejeitamos isso. Preferimos a emoção do louvor tocando no carro enquanto nos dirigimos e choramos. Mas corações aquecidos, dizia isso um dia desse na igreja, não necessariamente revelam mentes transformadas. Corações chorando na igreja, emocionados, não necessariamente mostram para nós crentes convertidos. Mas mente iluminada pelo Espírito Santo e a sua palavra, mexem com corações e verdadeiramente mostram corações convertidos. E o que nós temos é isso aqui. Porque quando termina esse tempo de mesa, depois deles terem aceito uma caminhada de ensino, uma caminhada de aprendizado, uma caminhada de uma anti-ignorância, de um remédio que sararia a ignorância deles, revelando realmente quem Cristo era, não o Cristo que eles esperavam, mas o Cristo amado, que veio não para resolver o problema de Israel, mas para resolver o problema do pecado no mundo. Mas para resolver o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Porque as nossas prioridades não são as de Deus, irmãos. As nossas expectativas não são iguais às de Deus. Me lembro agora daquela passagem em que os amigos descem um paralítico pelo telhado no meio de uma casa. Qual era a expectativa deles? Senão que o amigo fosse curado. Mas qual foi a fala de Jesus? Os seus pecados te são perdoados. Parece que Jesus não estava dando atenção para a paralisia daquele homem, mas o que Jesus está realmente interessado em fazer é ter pessoas perdoadas, resolvidas em seus pecados. A cura física é uma consequência mínima perto de uma alma que ia para o inferno e agora não vai mais, porque Jesus o perdoou. Mas porque eles reclamaram tanto, Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eis que eu vos digo, levanta e anda. Se é só migalhas que vocês acreditam que eu posso fazer, não é só migalhas que eu faço, eu também perdoo pecados, que é a coisa mais poderosa em todo o universo de se fazer. Jesus então na casa, faz de conta que não vai entrar. E eles então intercedem para Jesus entrar. Constrangem ele. Porque veja que interessante, e aqui eu aprendo uma coisa muito boa. A caminhada de ensino é Jesus que vem até você e quer te ensinar. Veja que eu estou falando mais disso e estou querendo convencer você disso. Como disse o apóstolo Paulo, exceto as cadeiras, o meu desejo é que todos vocês se convertam e queiram comer a palavra com fome de Cristo. Mas quando eles precisavam ter um tempo de comunhão, o convite precisava partir deles. É você que precisa começar a chamar Jesus para o seu quarto. É você que precisa começar a chamar Jesus para ter um secreto com Ele. É você que precisa fechar a porta do teu quarto e dizer, Jesus, é só eu e você agora. Ah, não quero saber de marido, não quero saber de filho, não quero saber de conta, não quero saber de processo, não quero saber de regime, não quero saber de nada. Eu quero saber do Senhor agora. Eu quero ter um tempo de mesa contigo, Senhor.
Mas quem te leva a uma porta dessa deve ser o entendimento. O conhecimento, a ausência da ignorância, deixa ela para fora, porque chamar Jesus para um quarto, para ter um tempo com Ele, e junto com você entrar um monte de ignorância, não vai dar certo. Primeiro Jesus caminha para expulsar a nossa ignorância, nos encher de entendimento sobre Ele, quem Ele é, o que Ele fez, qual é a vontade dEle, a revelação de quem Ele é. E aí depois então, Ele agora vem tratar os nossos corações. E o texto diz que, terminando então de entrar em casa, ao partir o pão, as escamas dos olhos caem. Eles enxergam quem realmente Ele era. Jesus desaparece. E eles dizem: porventura, não ardia o nosso coração enquanto Ele falava? Jesus resolve a frustração desses homens, lembra? Eles saem de Jerusalém e vão para Emaús, aproximadamente 11 km. 11 quilômetros andando. Frustrados. E frustrado anda devagar. Deve ter sido uma caminhada longa. Jesus gastou tempo ensinando eles. Jesus não tem pressa. Jesus até diminui o passo para alcançar você. Por causa da sua ignorância, Jesus anda mais devagar para não perder você. Jesus diminui as passadas às vezes na caminhada, mas sabe por quê? Porque Ele não quer perder nenhum dos seus. Jesus poderia ter ido direto para Jerusalém e simplesmente ter entrado no cenáculo e os dois que se danem, mas não, Jesus não abandona os seus podem abandonar Jesus, mas Jesus vai de encontro àqueles que Ele elegeu. Jesus não abre mão. Frustrado ou não, Jesus vai atrás deles. Os dois discípulos, Jesus vai buscar na caminhada. Agora, depois de 11 quilômetros andando, eu imagino que esses homens estavam cansados. A gente não sabe ao certo se eles voltaram na mesma hora ou foi no dia seguinte, se Jesus passou a noite com eles. Mas vamos imaginar que fosse na mesma hora, né, pastor Wagner? Olha o que é um coração curado da frustração. Ele encontra energia onde não tinha mais. Ele encontra força da onde não tinha. Eles se levantam e correm de volta para Jerusalém. Se eles demoraram 2 horas caminhando, 3 horas, agora eles voltam correndo para Jerusalém. Porque ao contrário do frustrado, o animado, ele tem passos largos rumo ao lugar que Deus tem para ele. Se o frustrado se afasta devagar da cidade que Deus o chamou para fazer parte, o animado e o reavivado, sabe o que ele faz? Ele corre em direção ao propósito de Deus para a sua vida. E é para isso que eu vim falar com você. É exatamente disso e termino aqui. Eu não sei, meus irmãos, como é que você está nessa caminhada. Eu não sei exatamente se você teve alguma frustração com o marido, com o amigo, com o colega, no trabalho, com o salário. Era para cair tanto, caiu metade. Eu não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquele que vai ao encontro dos frustrados está aqui essa noite. Oh, aleluias. Aquele que gosta de encontrar com os abatidos, ele está aqui essa noite. E talvez se você entrou aqui desanimado, frustrado com alguma coisa, talvez você esteja pensando até em desertar da sua chamada, talvez você esteja pensando em abandonar Jerusalém, o lugar que Deus tem para você, o propósito, o seu chamado, aquilo que Deus tem para a sua vida, o casamento que Deus te deu, os filhos que Deus te deu. De repente você está sentindo algo desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa, todos podem até se desanimar, mas Jesus está aqui para devolver a nossa vida, para devolver a nossa alegria na caminhada. Emaús não é o lugar que Deus tem para nós, irmãos. Jerusalém é o lugar que Deus nos chamou. Emaús não é o lugar, irmãos, que Deus espera que você vá.
Emaús não é o lugar que Deus espera que você esteja. Mas pastor, lá eu tenho lugar para sentar, tem até pão na mesa, um cantinho confortável. Jerusalém é mais difícil, tem perseguição, tem problemas, tem toda uma dificuldade, mas Jerusalém é o lugar que Deus derrama o teu espírito. Jerusalém é o lugar que Deus opera as suas promessas. Jerusalém é o lugar onde Deus pede para nós ficarmos, porque lá Ele faz o que lhe apraz. Jerusalém é o lugar onde o rei ordena a sua bênção. E glória a Deus que você está hoje em Jerusalém. Glória a Deus. Mas eu não posso terminar sem te perguntar se você estiver aqui assim, sentindo algum tipo de frustração. Talvez eu esteja falando com você que gosta dos lugares que alegram o coração, mas que não enriquecem o entendimento. Os eventos com as bandas, com os famosos que enchem lugares, estádios, que alegram o coração, mas não convertem as vidas. Um dia desses me perguntaram, pastor, o que o senhor acha desses movimentos, dessas campanhas de avivamentos que enchem estádios e que fazem aquele monte de pessoas chorarem? Eu disse, eu só gostaria se esses eventos fizessem crentes mais convertidos. Mas não fazem. Não que eles não sejam aprazíveis ou bênção, mas não são constantes. Mas eu digo uma coisa para você, aqui nesse lugar, hoje, essa noite, Jesus pode te encontrar e reanimar o seu coração. Devolver a força que você perdeu na caminhada, as decepções que você sentiu, as frustrações que ocuparam lugar no seu coração. Jesus pode reverter essa noite com uma palavra que vai alcançar o seu entendimento. Essa é a intenção do Senhor essa noite. E se Ele falou ao seu coração, a minha oração é: Senhor, reanima o meu irmão. Reanima a minha irmã. Abençoa a vida dele. Não quero fazer um apelo, mas se o pastor me der um minuto, quero fazer uma oração. Orar por você. Se você tiver com o coração assim, nem vou pedir para você ficar em pé, mas quero dizer para você, aquele que nos encontra na caminhada frustrada, é o que nos abençoa, para nós voltarmos avivados e cheios de vigor. E eu digo de novo, Ele está aqui nesse lugar e nessa noite, para se encontrar com você. Nós cantamos aqui. Ele é o que nos acha. Ele é o que nos encontrou. Você sabe disso? Então aproveita. Porque Ele quer falar com você essa noite. Feche os seus olhos. Inclina a sua fronte. Amado Deus e Pai. Senhor Jesus. Assim como o Senhor foi ao encontro daqueles discípulos, tenho certeza que esta palavra dessa noite, Senhor Deus, também é uma maneira do Senhor vir ao nosso encontro. Talvez, Senhor, aqui não sejamos todos, mas tem alguns entre nós que estão caminhando frustrados, ó Pai, porque sofreram algum tipo de decepção, colocaram uma expectativa maior em alguém, no marido, no filho, no trabalho, no colega, e hoje, talvez esteja aqui hoje porque o coração está frustrado. Mas está aqui entre nós o Senhor. Tu és, Senhor, aquele que cura as nossas frustrações. Pela exposição da palavra, pelo ensino bíblico, o Senhor trata conosco nessa noite. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está tratando com pessoas nesse lugar. Pessoas que
talvez estivesse num momento de ignorância agora, mas o seu entendimento está sendo alcançado por esta palavra. Por isso o Espírito Santo faz a sua obra nessa noite. Oh, aleluias! Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Graças nós te damos, Jesus, porque o Senhor vai ao encontro de nós. Porque o Senhor nos encontra nas nossas caminhadas frustradas e caminha conosco na nossa velocidade e nos cura, e nos liberta, e nos ergue, e nos faz voltar de novo para Jerusalém. Faz essa obra nessa noite, Senhor, com meu irmão, com a minha irmã, que talvez se encontre aqui essa noite desse jeito. Opera, Senhor, em nome de Jesus, uma obra tão poderosa que aqueça os corações enquanto a palavra é pregada nesse lugar. Aquece, Senhor. Mas faz cair as escamas dos olhos, Senhor, para que eles vejam que não é o pastor Adriano, não é o presbítero Rogério, não é o Fabiano, não é o pastor Wagner, não, é o Senhor que está aqui por você. Porque Ele te ama, porque Ele não abre mão de nenhum dos seus. Porque ninguém pode arrebatar uma ovelha das suas mãos. Porque Ele é o pastor de Israel. Porque Ele é o guarda. E ninguém é capaz de tomar alguém das suas mãos. Por isso Ele te trouxe nessa noite para te dizer: você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Eu tenho uma alegria para pôr no seu coração. Eu vou converter essa frustração em alegria essa noite. Eu vou mudar os sentimentos que bombardeiam a sua mente e a sua alma. E vou trocá-lo por alegria no Espírito. Oh, aleluias! Senhor, faz esta obra. É o que eu te peço. Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio. Passeia, como nós ouvimos a oração aqui, passeia lá no cenáculo, passeia na igreja, caminha entre os bancos, visita os corações, faz a sua obra e levanta o abatido, dá forças ao cansado, faz o frustrado sair daqui hoje renovado em nome de Jesus. Faz essa obra, Senhor, pelo poder da sua palavra e do teu Espírito. É a minha oração e intercessão, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Glória seja dada ao Senhor. Ao Senhor, glórias. Quero te convidar a ficar em pé. Pelo jeito eu falei mais, né? Tomei o tempo, preciso encerrar o culto. O pastor deixou essa incumbência comigo, depois eles estarão cantando louvor. Já que o pastor me deixou encerrar, eu quero te convidar, estenda suas mãos para cá. Sinal de quem vai receber. Pai eterno, assim como aqueles discípulos estavam sentados na mesa, esperando receber, e o Senhor é o que parte o pão, é o Senhor que divide, porque aquele que tem é o único que pode dividir, e nós não temos nada. Mas assim como o apóstolo Pedro disse para aquele homem sentado na porta formosa: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Senhor, eu sei que eu tenho essa noite unção para dar. E eu estendo as minhas mãos agora, Senhor, e na autoridade do Espírito, Pai, eu te peço, dá ao teu povo, Senhor, uma unção de alegria diferenciada.
Estamos completando 31 anos, Senhor, deste lugar da obra nesta cidade. 40 anos de unção, do ungido do Senhor nessa cidade. Completamos aniversário do servo do Senhor, do anjo da igreja. Pai, como um profeta do Senhor, Rabaxereca nalabasure calamas. Rica nayamashirika nalamas. Beriabashirika nayamas. Oh, ramas, rica nalamas. Reca nayamashirika nalamas. Breca namas. Oh, Senhor. Não tenho nada de mim, Pai, para dar a esta igreja. O que pode, Senhor, um homem como eu dar a um povo tão bendito como esse? Mas eu tenho algo da sua parte, Senhor. Nesses 31 anos, eu tenho algo da parte de Deus a dar a essa igreja, a esse ministério aqui em São José. Senhor, eu dou a eles unção de alegria. Eu te peço, Senhor, que o Senhor renove nessa noite, derrame sobre eles o óleo de alegria, Senhor, nesta cidade. Faça essa igreja ser conhecida pela alegria nos cultos, na unidade da igreja, na unção ministrada no altar, no louvor cantado. Senhor, uma unção nova de alegria sobre esta igreja, eu profetizo nesta noite. Uma unção que quebrará o jugo, Senhor, que expulsará todo espírito de tristeza, todo espírito de depressão, toda alma aflita, ao passar por aquela porta, será tomada por uma alegria do Espírito. Esta é a unção que o Senhor derrama nos 31 anos desta igreja. O pastor tem passado por cirurgias, e conversando com ele no quarto, o Senhor na sala ali, ele dizia dos abatimentos que essas lutas com a saúde têm trazido. Por isso eu te peço, Senhor, renova a unção de alegria do teu servo nessa noite. O Senhor não tem deixado ele na terra à toa. O Senhor tem uma grande obra na vida do teu servo. Por isso eu lhe peço, renova as forças e a unção de alegria que está sobre ele. E em nome de Jesus, faz essa obra ser tão grande, tão transbordante, que essa igreja seja alcançada por completo, Senhor. Visita casas que nos acompanham agora. Transpassa, Senhor, as telas transmitidas e alcança agora com unção de alegria, sorrisos dos lares, Senhor. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Sobre esta unção, confiante, Senhor Deus, não em mim, mas no Espírito que está sobre mim, eu oro sobre esta igreja e te peço que o teu grande amor, ó Pai eterno, que a sua graça, ó Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações tua, ó Santo Espírito de Deus, esteja sobre cada um dos teus filhos, sobre cada família representada nesse lugar, não só agora, mas em todo o tempo. E quem crê diz: que Deus os abençoe para a glória de Jesus. Aleluias, aleluias. Que Deus abençoe.